Olá! Hoje gostaria de explicar como o Brasil se tornou o último país do mundo ocidental e, portanto, das Américas a abolir oficialmente a escravidão. Agora, cobrir toda a história da escravidão do Brasil levaria muito mais tempo do que a gente tem hoje. Então, em poucas palavras, por 350 anos, a escravidão foi central para a economia do Brasil, talvez mais do que qualquer outro país do hemisfério. Na verdade, os historiadores estimam que cerca de metade dos 10 milhões de escravos enviados para o Novo Mundo desembarcam ao longo da costa do Brasil. Em 1822, ano em que o Brasil declarou a independência, cerca de 1,5 dos 3,5 milhões de pessoas no Brasil foram escravizadas, mais de 40% da população total. Compare isso com os Estados Unidos, onde em 1830 a população era de 12,8 milhões, com 2 milhões de escravos. Assim, apenas com base nessa estatística, você pode ver uma das razões pela qual essa abolição foi tão difícil. O trabalho forçado estava no coração da indústria brasileira. Além disso, a Igreja Católica no Brasil, entre outros segmentos da sociedade, apoiava abertamente a escravidão. Agora, gradualmente, o fraco movimento abolicionista do Brasil se fortaleceu, incentivado pela Grã-Bretanha, que proibiu a escravidão em 1807 e pressionou outras nações como o Brasil a fazer o mesmo. Na verdade, a Inglaterra chegou ao ponto de apreender navios negreiros e atacar portos no Brasil. Com o tempo, isso tornou a escravidão mais cara. Então, o governo brasileiro tomou medidas para tornar a economia menos dependente da escravidão. Este, entretanto, foi um processo muito lento. Em 1871, o Parlamento do Brasil aprovou a Lei do Ventre Livre, tornando todas as crianças nascidas de mulheres escravizadas livres. Depois que elas compensam os proprietários delas trabalhando até a idade adulta, parecido à servidão comprada. Então, em 1885, a Lei dos Sexagenários libertou escravos de 60 anos ou mais, embora fosse incomum que um escravo atingisse essa idade de qualquer maneira. Finalmente, em 1887, a Igreja terminou o apoio dela à escravidão. Em 13 de maio do ano seguinte, o príncipe Isabel de Bragança assinou a Lei Áurea, libertando 700 mil escravos restantes no Brasil, tornando-se o último país ocidental a fazê-lo. Como resultado, no entanto, algumas das melhores fotos que a gente tem da escravidão do Novo Mundo vêm do Brasil. Agora, é claro que a história não termina aqui. Afinal, o fim legal da escravidão não mudou muito na vida dos afro-brasileiros, e o governo criou uma política de branqueamento para resolver o problema do negro por meio da imigração no ano seguinte. Além disso, o legado da escravidão no Brasil tem consequências para hoje, pois os afro-brasileiros estão presos em ciclos de violência e pobreza, incluindo a escravidão contemporânea. Muitos vivem em favelas e constituem 2/3 de presidiários, apesar de apresentarem apenas metade da população. Mas esses são tópicos para outros vídeos. Bem, isso é tudo por hoje. Como sempre, eu quero melhorar o meu português através desses vídeos, então por favor deixe as suas dicas na seção de comentários. As minhas fontes estão na descrição. E com isso, muito obrigado por assistir.